Pita aí, ó. O Pita. Oi, Agora Cássio! foi. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Ó, a galera já tá todo mundo entrando, hein? Legal. Ó, gente, antes de começar, a gente tem que esperar das 7 horas, né? Então, Cássio, eu vou falar, já que você acabou de chegar, que a minha ideia com essa live começou, né? Com a ideia de mostrar trajetórias diferenciadas. E aí mostrar para as pessoas que ficam fazendo muito mimimi que é possível, mas que tem que pagar um preço, né? Que não cai do céu. Não cai do E céu. muitas pessoas aqui pensam, sei lá, o Cássio veio da Paulista, tinha tudo. Na verdade, não é muito bem assim, né? O negócio é bem, bem diferente. É. Então, a ideia é essa, é, de mostrar que é possível. E aí, isso eu comecei com o Marlon, depois foi vindo um monte de gente. No final, eu fiz quase toda a lista dos classificados da long listas Da Olimpíadas. Já Olímpica. falei com um monte de gente legal aí. Bacana, E, é. e tô aprendendo um monte. Cada um traz uma lição diferente. E isso, para mim, está sendo muito enriquecedor, né? Pelo que eu faço, né? Que é entender a cabeça das pessoas e ajudar as pessoas a ficarem menos ansiosas e menos nervosas e terem uma performance melhor em pista. Então, eu tô aprendendo um monte aqui. Legal, legal. Vamos ver se eu posso ajudar um pouquinho. Você não sabe, mas eu já sei qual é a sua lição. Legal. Ó, antes de começar, eu vou ter que fazer um momento tiete, porque inclusive, eu já até falei pro Cássio, quando eu comecei a montar, eu comecei com 12, 13, né? E eu achei que o Cássio era muito mais velho que eu, mas não é verdade, o Cássio só tem 2 anos a mais que eu. Mas quando eu comecei na escolinha da Paulista, que foi onde eu comecei, o Cássio já saltava júnior, né? Ou Já é. estava quase que já no júnior. E ele tinha uma égua que se chamava Biarritz. E ela era loira, maravilhosa, linda de morrer. Ela tinha um rabo mais claro, assim. É. E eu olhava aquela égua e falava, gente do céu, eu quero uma égua igual a Biarritz. Eu preciso de uma égua daquela cor, que é a coisa mais linda do mundo. E aí depois eu fui descobrir que, por cima, ela era maravilhosa, né? Ela era boa. Essa foi o que me levou pro esporte, né? Não, e aí, tanto eu fiz que eu queria um cavalo loiro, que eu queria um cavalo loiro, eu nem te contei isso, mas no final das contas eu acabei comprando um baio, não era bem loiro. Sério. Mas ele assim, a Biarritz era maravilhosa, o meu era aquela meio duvidoso ali, né? Mas tinha um risco de burro na garupa, mas ele me levou até 1,40 m. Então eu comprei ele fazendo 1,10 m, ele foi comigo até 1,40 m. Todo Legal. mundo duvidou que ele iria, mas ele foi, né? Era quase que uma Biarritz, mas faltava assim, né? Faltava uns dois furos de força, faltava um respeitinho ali. Ela, para aquele nível lá, era ideal. Eu não sei. Era, né? É. Ela era maravilhosa. O que você ganhou com ela? Eu ganhei o Brasileiro de Mirim em 94 em Recife. Depois eu ganhei aquele Intercontinental de Júnior no México em 95. Lembra que tinha um concurso em La Silla, no México, que ia todo mundo. Eu acho que não tem Aham. mais. E sul-americano por equipe de júnior, e segundo no Brasileiro de Júnior. Fez toda a carreira de juvenil com ela. Você pegou ela, quando você pegou ela, você Eu era peguei mirim? ela era subindo pro Mirim, em 92. Foi meu primeiro ano de Mirim. Olha lá que legal, e você conseguiu ir até o Júnior e Young Rider você fez com ela Não, também? saltei Young Riders, aí ela mancou no final, no começo, quando ela, em 98, assim, ela deu pra usar 6 anos ela. Porra. Ó, o Rafinha tá falando que agora tem 2 internacionais no La Silla. Ah, Ó, agora estão fazendo uma Major League, que é um, tá igual um Global Champion Tour aqui nos Estados Unidos, Canadá e México, e tem uma etapa lá, duas, eu acho. olha lá. Ah, legal, legal, né? Tem vários lugares que estão reaparecendo. Isso eu Sim, acho. lá é espetacular. Ah, é um ótimo sinal, né? Que nosso esporte está voltando a crescer. Vamos, Exato. vamos dizer assim. Mas quem lembra da Biarritz, não sei, mas para mim foi uma égua que me marcou muito, porque meu sonho, né? Falava, mãe, eu sou loira, eu quero uma égua loira, igual aquela lá, Eu ó. acho que o pessoal que me conhece no Brasil lembra mais dela do que dos meus outros cavalos aqui.
Eu vou te dizer bem honestamente que para mim você era o cara que montava a Biarritz, né? Que eu queria ser igual, era o loiro montando na loira, eu queria ser a loira montando no cavalo loiro. E aí depois era você pulando pela Ucrânia. Para mim foi isso. A Ida Leimer também, ela era maravilhosa, ela era linda. Então, pra gente aqui no Brasil, foi mais ou menos isso, né? De repente, da Biarritz para as Olimpíadas, né? Para Londres. Mas a gente sabe que a história não foi muito bem essa. Então, vamos lá. Então, você ganhou um monte de coisa aqui antes de você resolver ir para a Europa. E como é que foi quando você foi para lá? Sim, aí eu fui em 2003 para Europa, morar com o Pedro Vênis. Com quantos anos? Eu tinha 23. Depois que eu fiz a faculdade aí, eu fui para lá. Aí, em que você se formou? administração de empresa. Só para dizer que tem, né? Só para dizer que tem. Para dar o Funciona. diploma para minha mãe. Com certeza. Aí, não, mas foi uma boa experiência, na verdade. Cada um tem o tempo que foi o meu tempo para não sei, me formar a minha cabeça melhor. E aí eu vi que eu estava pronto para ir para a Europa. Fui morar com o Pedro. Cheguei lá numa cidadezinha lá do interior da Bélgica, frio. A gente morando numa casinha pequena. Eu e ele montava o dia inteiro montando. E 10. você foi para montar de graça no primeiro momento, Sim, né? eu vendi o meu carro, meus pais me ajudaram um pouco, eu tinha dinheiro para passar um ano lá. Eu falei, esse dinheiro eu consigo passar um ano e vamos ver o que dá. E aí comecei montando de 12, 15 cavalos por dia lá com o Pedro, que ele trabalhava para um comerciante, e eu fiquei lá, vamos aprender. Cheguei lá, falei, caramba, não sei nada, né? Tudo que eu fiz não valeu, mas não valeu, né? Olha lá, só um parênteses aqui, né? Um cara que foi para Sul-Americano, Júnior, tudo que você pode imaginar, né? Ganhou um monte de coisa. E aí, de repente, quando resolve ir para a Europa, a gente imagina, né? Poxa, olha lá, o cara saiu da Paulista com os melhores cavalos, vai para a Europa, vai chegar lá, né? Sentando no trem logo Nada. na janelinha. Não, foi totalmente oposto disso, né? Totalmente. Aí comecei lá ajudando o Pedro, ele me ajudou muito, me emprestou um cavalo que ele tinha. Como ele estava com muitos cavalos, ele tinha um cavalo que era meio difícil e eu nem lembro o nome dele, era o... Eu vou lembrar até o final. E ele me emprestou para eu saltar um grande prêmio. Fui bem e nesse tempo aí, depois de um mês e meio, o Rodrigo Pessoa e o Neco estavam procurando um cavaleiro. E foi bem no momento que eu estava lá, eu conheci eles um pouco do Brasil e comecei a trabalhar para eles direto. Agora eu queria que você contasse para as pessoas, porque eu sempre pergunto assim, né, no final, eu sempre faço umas perguntas ping-pong, e aí eu sempre pergunto, se você pudesse escolher qualquer cavalo para montar, já vou te perguntar isso também, qual você escolheria? Conta pra gente como é que foi a primeira vez com 23 anos, quando você chegou para montar no Neco, que isso aí, assim, é tipo uma facada no peito para quem tá aqui. Eu aceitei com o Rodrigo Neco num dia, na verdade com o Rodrigo, acertei tudo, né, que ia começar a trabalhar, o horário, isso, aquilo. E ele falou, tá bom, amanhã você pode chegar às 8 aqui na cocheira. Bom, fui para casa, aquela época era 2003, E voltei no dia seguinte cedo lá, cheguei lá, ele falou, o cavalo tá pronto ali para você, pode montar. Cheguei lá, era o Balubê. Eu já falei, meu Deus do céu, começar com ele já. Pô, não E tem presente melhor. eu, jovem, recém-chegado, já montando o Balubê, era o sonho, né? Porra, E e era a época que o foi Rodrigo tava no auge, né? no auge, ele ganhou a Olimpíada no ano seguinte, mas eu falo que o Balubê que me ensinou a montar, a trabalhar, porque ele sabia tudo, eu montava nele era automático, então, Que delícia. e naquela época foi bom, foi o tio Liano, o Zabianca, todos os cavalos top estavam lá, então eu aprendi muito, muito. Então, quando eu te perguntar isso, você não pode falar o Balubê, porque você já montou Ok. muitas vezes o Balubê. Você já deu uns pulinhos nele também? Sim, saltava.
Não tem, até hoje não tem um cavalo perto dele que eu montei saltando assim, Olha que delícia. era outra coisa. Difícil? Não era tão fácil não, ele era muito, tinha muita força, potente, energia, corria para cima do salto, mas a hora que chegava no salto era uma coisa que não sentiu até hoje essa potência e a qualidade. Era diferenciado assim. Botou a barra lá em cima, né? Era. Mas eu lembro do feeling até hoje. Isso que É, é isso daí bom. são coisas que a gente não pode esquecer. Guarda aí, né? Guarda aí. Exato. E como que foi a sua temporada lá no Neco? Eu fiquei 6 anos trabalhando para eles, né? Então foi Foi bastante. ótimo. A gente ia para todos os concursos. Eles tinham, naquela época, os árabes estavam montando lá. E acabei montando, eles tinham muito cavalo, acabei montando uma égua que chamava Olona, muito tempo. No começo ela era nova. E foi a égua que eu acabei saltando no Mundial em Aachen em 2006 pelo Brasil. E muito experiência ótima, né? Ia com o Rodrigo nos concursos ó, em Rickstead. Foi onde eu fui sair pro mundo um pouco assim dos concursos e vendo o nível de 5 estrelas junto com o Rodrigo Pessoa, que foi para mim. E a gente tinha um grupo ótimo ali, eu, o Cainho, Pedro Vênis, o Panelinha, o Panelão. Eles estão em Portugal, né? Eles Os estão em panelas. Portugal agora. Esses são um que talvez eu podia pegar os dois, hein? Será que você Pô, arruma pra mim? Esses são lógico, legais, eu falar aí o panelinho e o panelão. vale a pena. Tem que É, pôr eles na devem ter lista. bastante história pra contar. E, o, e aí foi. E aí a gente foi. O Neco tinha muito calo novo também. E preparava os calos para o Rodrigo. E junto com o Rodrigo tinha os proprietários. O dono do Lianos tinha um cavalo que era bom, mas não do nível que o Rodrigo precisava, então ficava para mim, e era um carro que saltava os 5 estrelas também, e eu aproveitei muito essa época, até que em 2008 eu tive a... Não, calma, não conta isso daí ainda. Primeiro eu quero que você conte como é que foi a história do Mundial. Conta como é que foi até quando você chegou no Diarra. O Mundial, então, tinha essa égua que ninguém, nem eu dava muito para ela, né? Eu montava na mesma época um cavalo do Rodrigo que chamava Gifar, que era um cavalo que era do mesmo dono do Balubê. Ele tinha deixado para eu montar. Esse cara era bem potente. E eu tava montando ele e tinha ela como um cavalo de velocidade, assim. E eu lembro que no final de 2004, não, ou 2005, não lembro muito, e até 2005 no final, ele ia ter um concurso em Bruxelas. E o Balubê e eu ia saltar o Gifari e ela. Eu ia saltar o 3 estrelas e o Rodrigo ia saltar o 5 estrelas. E aí o Balubê machucou para esse concurso, o Rodrigo ficou sem cavalo e aí eu falei, pega o Gifar, né? E eu monto a Olona, não tem problema. E eu ia saltar o 3 estrelas, mas ela não vai conseguir e tal, e ela ganhou o grande prêmio. A O, gente já começou. o Três Estrelas. Sim. Ela tinha fim de 8 anos. A gente começou já a olhar diferente para ela. Opa, Tem a alguma égua não é coisa tão aí. ruim. Aí o ano da Olimpíada, resolvemos colocar ela para tentar a vaga. Em 2006 teve a primeira etapa, que aquela época era o Rodrigo e o Bernardo, o Rodrigo com o Balubê e o Bernardo com o Canturi já estavam na equipe, que era Sim. indiscutível. E aí ia ter uma fase objetiva em Arezzo e depois a segunda etapa eram os outros concursos de Copa das Nações. E a Olona em Arezzo foi bem, a gente ganhou um grande prêmio, ficou em segundo ou terceiro em outros, terminamos a fase em primeiro. E Aí você aí, falou, acho que vai dar. não, eu tava indo junto com a maré, né? Eu falei, vamos indo, que é menino, né, novo, acreditando.
Se É eu do seu tivesse... segundo ano de Europa? Era o meu terceiro. Terceiro, mas era bem recente, né? Você já tá brigando Sim, com os caras grandes para pular o Mundial. É. sim. Aí e a CBH me mandou uma carta me dispensando da segunda etapa, assim, porque a égua era muito boa para um certo nível, mas não para mundial. E aí, bom, eu fiquei quieto. Eu falei, vamos saltar meus concursos, vou fazer o quê? Não adianta brigar, né? Fui para a Alemanha, a égua começou a saltar bem na Alemanha. Passou um mês, me chamaram de volta para a última concurso em Falsterbo, na Copa. A equipe estava um pouquinho pronta, era o Pedro com o Richemont Park e o Vitor com o VDL Pessoa. Então acho que era meio eu ali para reserva. E a égua saltou Que bem. já era demais, né? Terceiro ano de Europa, moleque ainda. Eu tava ali, né? Sabia que ela não tinha perto dos outros cavalos que estavam na equipe. Ela era mais, não era do mesmo nível. E aí ela foi bem na Copa, fez 4-4. E aí, uns 2 semanas antes do Mundial, o calo do Pedro mancou, o Richemont Park. E o calo do Vitor em Falsterbo, ele caiu no paddock e se machucou. Então não tinha equipe. Aí Como você sempre, né? virou quase que o principal. O Brasil sempre chega no final, assim, né? É. E aí, e aí o Doda tinha alugado o Nike. O Nike era um carro do ucraniano até que eu fui trabalhar depois. E, e aí o Vitor pegou o carro da Karina, o Odepom. E aí a gente decidiu a vaga, esses três, em Valkenswaard, no Grande Prêmio. E o Neco falou, quem Então, for o então foi melhor, o Doda, o Vitor e você saltar esse para GP. pegar. Na verdade, as 3 vagas já estavam garantidas. Eram os 5 que iam para o Mundial, mas queriam me pôr na reserva. Aí o Neco bateu o pé e falou: não, agora ele está indo bem, vamos ver quem saltar esse grande prêmio melhor, vai para a equipe. E aí eu fiquei em terceiro, o Doda fez 1 ponto, e aí entrou eu e o Doda. E o Vitor fez o quê? O Vitor acho que fez 2 ou 3 faltas. Porque ele tinha Aí você acabado foi de com. recém-chegado, pegou o cavalo direto, assim. É. Aí você foi por mérito mesmo, né? Aí entrei, é. Na sorte, né? Que tinha os outros se machucado, uma pena, mas bom, é assim. É, E, e aí entrei e no mas final. quando você recebeu a carta para você fazer a segunda etapa, os outros já tinham se machucado ou Não, não? não, não. Então, É, então. ainda não. É, eu sempre. Eu tenho uma coisa comigo, quando eu acredito que mentalizo, acontece. Então, ali eu tinha certeza, eu vou, moleque, né? Se eu tivesse ela hoje, eu ia falar, não vou, não vou, não vou. Já tem 2 filhos para criar, né? E como que foi lá? E aí fomos pro Mundial e foi bem. Ela ficou em quinto o primeiro dia na caça e bateu no último na Copa, fez 4-8. Mas a gente só saltou com 3, porque o Balubê machucou. E aí não tinha gente para ir, foi só Gente, 3. todo mundo machucou. É, incrível. É. A gente ainda vai falar. Ó o Pita aí, ó. O Pita falou lá atrás que ele também queria um cavalo loiro para É, combinar com negão ele. com loiro ia ficar bonito. Bom, aí teve esse Mundial. E aí, quando você voltou do Mundial, o que aconteceu? Aí teve o Mundial, foi bem, a égua saltou bem. É uma pena que a gente tinha 3, mas a gente classificou para a final de equipe. Eu acho que ficou em oitavo, com 3 só em Aachen. Maravilhoso. Foi um sonho, né? Primeiro campeonato em Aachen, para mim, Imagina, foi Inhaque. É. espetacular. E aí voltei do Mundial, a égua estava bem. Eu fiz uns concursos indoor com ela em Paris, ela classificou bem. E o ano seguinte tinha o Pan-Americano, mas ela largou o coração dela em Aachen lá. Então ela já não era mais a mesma, sabe? Já tava. Ela Era fez o tudo que ela risco, era o podia. risco que a gente tinha, que a gente tomou.
Sim. Mas ela saltou ainda. Ela saltou ainda um tempo e depois ela foi pro John Whittaker um pouco, saltar com o John. E agora ela tá na cria lá. Deve ter uns potros bons Tem os dela? filhos bons dela com ele lá, né? Ah, que legal. Bom, aí isso com essa égua. E depois dessa égua, como é que entrou o. E aí Depois disso depois veio. fizemos o ano 2007 ali com ela um pouco e procurando um cavalo para tentar ir para a Olimpíada em 2008. E aí no fim de 2007 o ucraniano já chegou em mim querendo fazer uma oferta, mas a gente tava meio tentando a Olimpíada, será que eu vou ou não? Aí passou o ano, não arrumamos nenhum cavalo do nível assim, e aí ele voltou de novo e fez uma oferta para trabalhar com ele e eu aceitei. Era uma oferta que não dava para recusar. Não dava pra dizer que não. Porque esse esporte sem cavalo, você pode ser o melhor cavaleiro do mundo, não adianta nada, né? Com Não vai certeza. fazer nada. Então, ali era uma oportunidade de ter os melhores cavalos ali do momento. E ele estava com um projeto para ir para a Olimpíada, fazer o Mundial em Kentucky, a Olimpíada em Londres. Então, valeu a pena. Então, calma, para quem não sabe, a ideia dele era ele saltar o Mundial Sim, e aí com isso ele montou uma equipe de cavaleiros que exato. Ele nem, que montou nem o uma equipe. árabe. Ele pegou três cavaleiros estrangeiros e ele. Na verdade, ele tinha quatro. Aí a gente classificava para a Olimpíada e aí ele tirava um e ia ele com os outros três. Bom, então no final vocês estavam sempre disputando a vaga entre si. Sim, na verdade a gente não disputava a vaga, né? Não, mas Tinha, se no final ele sempre tirava um, se ele tinha quatro. mas a gente já sabia quem ia sair ali. Sempre era um mais fraquinho que ele só colocava. Na verdade, era um menino ucraniano novo, então não. Que era o único que na teoria deveria estar Exato, realmente. exato. Mas era Ele o menos tirou o ucraniano e experiente, né? colocou o Era o menos brasileiro e os dois alemães. experiente. Ele montava bem, mas ele era o menos experiente. Aí a Ucrânia, em 2011, a gente classificou para a Olimpíada. Na verdade, eu mudei em 2008, 2009 eu soltei o europeu com o cavalo do Peter Frederiksson, esse que foi prata agora na Olimpíada, um cavalo que ele tinha saltado. Ele saltou a Olimpíada de Atenas com esse cavalo, ficou em quarto, chamava Magic Bankson. E você já começou a A, montar só as a gente máquinas comprou do ele, ucraniano. ele já era velho, ele já tinha uns 15 anos. Eu saltei o europeu com ele em Windsor, em 2009, na Inglaterra. É E maravilhoso aí, lá em Windsor. bonito no É castelo, maravilhoso. tudo. É. Aí, em E, 2010, eu saltei o Mundial com o Billy B, que foi parar aí no Brasil depois que o Caio Costa, sabe? Um alazão que tava com o Caio aí. Billy B. não sei. Não sei. Puta, ele É, pegou o cavalo e botou no aí eu só. ring. É, cavalo já era velho, já devia ter uns 17, a gente vendeu pra ele. Ah. Eu saltei o Mundial com ele. Esse cavalo, em 2009, eu ganhei um grande prêmio em Aachen, grande prêmio da sexta-feira lá. Isso foi show. E aí, em 2010, saltei o Mundial. E aí, em 2011, ele veio, o ucraniano veio quente para temos que ir para a Olimpíada e classificar. E aí que ele começou a comprar cavalo e fazer uma equipe forte para Londres. E como que era o esquema com ele, né? Você me falou que era uma oferta irrecusável. E que ele falava assim, quantos cavalos você vai ter? Você vai pular o concurso que você quiser? Como é que era? Sim, ele queria me colocar lá no alto nível, então saltar os Global Tour e tudo. E ele me deu, acho que uns 4 cavalos de grande prêmio, pronto já para sair no grande prêmio. E no final tinha uns 12 cavalos dele. Ele tinha uns Tipo um sonho, né? 3, 6 anos, uns
4, 8 anos, assim, e aí uns para grande prêmio. Então eu podia ir todo fim de semana pro concurso. Nessa época eu fui morar em Paris, quando eu comecei. 2008 a 2011 eu fiquei em Paris, né? Todo mundo morando no interior do interior, ou no lado flamand da Bélgica, e você morando em Paris. Mas também vou falar que era mais legal na Bélgica com os amigos, viu? Porque morar sozinho num lugar bonito, não... Eu tava É. com a minha mulher já, meu filho nasceu lá. Foi uma fase boa, mas a gente voltou para Paris, para Bélgica, porque tava sentindo falta, tava muito sozinho, né? Lá. Gente, o Cássio não tem descendência ucraniana, ele se Não. naturalizou, né? Como que faz para se naturalizar? Ah, o cara, ele tinha um A esquema lá. gambiarra. O- Não, ele era ministro e tudo, então. E eu acho que quando você faz pelo esporte, a gente tinha um passaporte e tudo, mas fica mais fácil, né? E O aí depois comitê você, olímpico e tudo. aí depois você abriu mão, entregou o passaporte, vida que segue. Sim, é. Legal. É, bom, e aí como que foi? Aí a sua primeira Olimpíada foi Londres, né? Primeira Olimpíada Londres, é. E ele falava, ó, vou te dar tantos cavalos de grande prêmio, pode escolher, você que escolhia. Quem que escolhia os cavalos? Cada um, dessa época, cada um escolheu um. Eu tenho até uma história legal, que eu escolhi o Vivan para mim, que na época, era um cavalo que um australiano montava, que saltou mundial, que fazia pirueta quando ganhava. Mas aí ele quis montar o Vivan, porque foi o cavalo mais caro da época que ele comprou, e aí tinha uma politicagem na equipe, assim, meio... E aí eu escolhi, eu falei, tá bom, então escolhe outro. Eu fui escolher o Santos, do Scott Brash. E a gente comprou o Santos para Tipo, mim. liberado, vai lá e escolhe outro. Mas não era dele, né? O cavalo antes era do Peter Ward. Então a gente comprou o Santos para eu montar. E eu montei um pouco o Santos e aí era um cracaço também. Mas no final eles acharam que o cavalo não estava pronto para a Olimpíada e vendeu para o Scott Brash e o Scott foi ouro na equipe da Inglaterra com ele, você imagina. Putz, Dila. E aí, com E aí quem eu você comprei, foi? e aí eu fui com o Temple Road, era um outro cavalo bom e ele saltou bem lá, fez 4-4 na final, ficou em 12º. E os outros da equipe não foram muito bem. E aí acabou a Olimpíada, todo calo da equipe veio para mim Então, no final, montar. você tava com Os quatro três, cavalos olímpicos. sim, eu fiquei com os 4. Não, o Jesus. dele não, os outros 3 no final. E aí, Jesus. foi bom. E Imagina só aí, você chegar na cocheira para montar, você tem quatro cavalos que fizeram as Olimpíadas. é legal. E Pô, não, aí, calma, aí, legal é pouco. São outras coisas. Isso aí, tipo assim, é mais do que o legal. exato, foi bom, porque 2013 foi um ano bom, tudo que deu para saltar bastante. Só que com ele a gente só podia fazer etapa, usar os cavalos bons para etapa outdoor, né? Fora, não podia saltar indoor, Por porque quê? não, porque os cavalos bons eram só para usar na Copa das Nações, só pelo país. Então, e Global Tour, alguns. O Vivan, eu acho que eu saltei um indoor na minha vida com ele. Então, eu fazia toda a temporada fora com eles. Chegava na temporada indoor, tinha que dar descanso. E aí eu usava os outros cavalos que não eram top, para saltar. Então, eu não saltava muito fora. E como que era Dentro. depois para voltar com esses cavalos em forma? Porque se eles ficavam É, na. era sempre um problema um pouco de... O Vivan, que era mais velho ainda, não podia parar, né? Era uma minha briga um pouco com ele, assim, que se eu parasse, ele já tinha 15 anos, eu saltei o Mundial com ele na Normandia, ele tinha 16 já. Hum. E aí saltou o Europeu em Aachen 17. Se você para um cavalo desse, como é que você volta, né, ele? Então não podia muito parar, era a minha briga com ele. E eu nem te contei lá no Europeu que ele vinha.
eu vinha em segundo para a final e não me passaram ele na visita para a final, né? Ele ia voando, voando. Por quê? Ah, foi meio. Falaram que ele tava mancando, mas não tava. Era meio. Queriam me tirar, não sei. Mas bom, bola Hum. pra frente. É, vida que segue. Bom, e aí você fez Londres com ele, e aí depois de Londres. Aí fiz Londres, aí a gente fez o Mundial em Cannes, que ele ficou eu fiquei em oitavo com o Vivan. Ele saltou bem, ficou uma falta do rodízio. Depois eu saltei o europeu em 2015 e eu aposentei ele. E aí a gente classificamos para a Olimpíada para o Rio, e aí aposentei ele. E aí eu comprei uma outra égua para saltar a Olimpíada. Mas esse aí foi Porque meio. não dá para ter 3 cavalos olímpicos, tem que ter 4, né? Não, os outros já tinham também aposentado, trocou tudo. Vendia, era meio uma confusão lá. E aí, e aí a égua, esse ano da Olimpíada foi um ano meio confuso, assim. 2015 no final, ele me deu essa égua para eu soltar um concurso. Eu fui direto em Rijon, soltei a Copa lá, uns 5 estrelas, ela fez 0 e 0. Aí ele tirou a égua e levou para casa dele. Aí me deu para saltar mais 3 concursos, aí tirou de novo. Então se for somar, eu montei ela 2 meses direto antes da Olimpíada. Então, E essa que ela não, você foi para as Olimpíadas. sim, ela não estava pronta para ir. A Só, programação só, foi errada. só um parênteses aqui, a Marina tá perguntando, foi o cavalo do Vitor que se machucou no Mundial de Arren? O carro do Vitor, o VDL Pessoa. É. Bom, e aí, voltando aqui para o Rio, aí a égua não estava muito pronta. Como que vocês foram no Rio? Eu fui, o primeiro dia eu caí, lembra? Num duplo lá. E naquele duplo que tinha no final, ela vinha saltando bem. E eu não estava mentalmente focado na Olimpíada com toda essa confusão e tira o cavalo e volta. 3 semanas antes eles tiraram o cavalo de novo, então cheguei lá meio fora. Ela caiu o primeiro dia e aí o segundo dia eu fiz 0, mas não valia mais nada, né? A equipe não foi bem, não. Olha, mas eu vou te dizer, se eu caio num dia nas Olimpíadas, no segundo dia eu volto e faço um 0, para mim, isso ia significar bastante. Não, porque aí você também a pressão já foi embora, fica mais fácil, né? Não, desculpa, não fica mais fácil. O segundo dia é sempre mais difícil do que o primeiro. Fica mais difícil no segundo dia, né? Não, mas sem A gente pressão vê essa. você já monta diferente. É, agora, olha lá, ó, você me falou que você era sempre calmo, sempre tranquilo. Agora você me deu uma que não, tanto assim, né? Não, não, eu não fiquei nervoso, não estava concentrado. O que você acha que faltou? Faltou a preparação melhor. Toda essa é, mudança que ele tirava o cavalo e levava para cá e devolvia e faltou preparar melhor. E ele, como que era o clima com ele? Ele botava muita pressão? Ele era um cara mais relaxado? Não, era pressão, era Tinha estresse. que ter resultado. Tinha, se ia para concurso, às vezes fazia 2 faltas, ele ficava um mês sem atender o telefone. Era estresse e tinha fase boa também, mas eu acho que eu aguentei 8 anos, os outros cavaleiros aguentaram 1 ano e meio e já não aguentava tudo. Mesmo tendo tudo isso, o povo É, não era uma aguentava hora muito. que chegava em casa e falava, eu não aguento mais. Mas valeu a pena. Olhando para trás, valeu a pena bem. Pô, acho que só de você chegar na cocheira e você ter 4 cavalos olímpicos e aí acabou um, troca outro, troca outro. Acho que Uma escolhe qualquer vez, concurso que você pode pular, tem que engolir né, uns sapos também, né? eu, exato. Eu fui no, eu fui depois do Mundial,
que eu fiquei em oitavo com o Vivan, na semana seguinte eu ligo a secretária falando, eu vou buscar o Alexander pediu para eu buscar o Vivan, tirar ele de você. E aí eu falei, não, não vai. Porra, o cavalo acabou de melhor resultado que esse na história da Ucrânia, não. Aí eu briguei um pouco com ele e tal, fiquei um mês, mandei ele buscar todos os cavalos, falei, não, vem com o caminhão grande e leva os outros 10 também, que agora eu já... Aí ele buscou os 10, depois de um mês ele manda de volta tudo. E nesse um mês, o que você fez? Não, eu tinha os outros cavalos novos meus, eu tava me preparando já. Que eu sabia Já que era uma aquela hora ia época que você estava acabar. se preparando É, para... mas eu queria ir para a Olimpíada do Rio, então eu dei uma blefada, né? Eu falei, vem buscar tudo. Ele foi, e só que depois ele me ligou, e aí eu falei, então eu quero aquele outro cavalo de volta, e aí eu peguei uns 3 mais lá no bolo. Sim. Emocionalmente deve ser complicado, né? Porque O você final tem foi... tudo, mas de repente você não tem nada, aí liga a secretária, manda buscar, depois manda entregar de Era o volta estresse, e era um compra um para pouco você, estresse. mas quem vai montar sou eu, então Exato. monta outro e é. Mas assim, nada na vida tem só o lado bom, só o lado ruim, Exato, né? Eu acho que ele você ganhou fazia muita esse coisa. jogo, ele fazia um pouco esse jogo entre os cavaleiros, não sei se ele fazia para a gente se motivar e querer ir melhor, mas no final era ruim, né? Sim. É. Agora, teve uma coisa muito legal que a gente conversou ontem, né? Sempre que você foi para as Olimpíadas, desde que vou saltar Londres, vou saltar o Rio, você já foi sabendo que você ia fazer parte da equipe que você ia Sim, saltar as Olimpíadas, né? Muito diferente do que acontece com os nossos cavaleiros aqui. E eu achei esse seu ponto de vista muito legal, porque não é o que acontece com a gente, né? Com exceção de alguns que, na teoria, têm na vaga garantida, mas é sempre uma disputa muito grande pelo fato de que a gente tem muitos cavaleiros hoje em dia com capacidade. Graças a Deus, a gente tem uma diversidade grande de sim. cavaleiros com capacidade de saltar uma Olimpíadas. Né? Talvez nos faltem um pouco de cavalo, mas cavaleiro sim. O que você acha? Qual é o benefício de você pegar e de você conseguir se planejar sabendo que você vai? Bem melhor, né? Você Por faz, quê? você faz um planejamento que o cavalo chega no auge na Olimpíada. E às vezes eu já sabia que eu ia, então eu fazia um planejamento que eu falava, esse mês eu vou saltar só as provas baixas, tranquilo. No mês que vem eu vou fazer 5 estrelas, sem pressão. Se eu podia ir no 5 estrelas fazer 2 faltas, mas eu estava preparando o meu cavalo. E a diferença de você ter que mostrar resultado todo o concurso que você acaba tirando tudo do cavalo antes de chegar na Olimpíada. Então eu ia crescendo, crescendo, e na Olimpíada ou no campeonato, nos campeonatos que eu fiz, os cavalos já estavam no auge, fresco para saltar um campeonato. Eu acho que quando a gente tem que disputar uma vaga, é muito mais difícil, porque os cavalos não chegam como tem que chegar, né? Num Porque campeonato. é muito em cima, né? Que você fica sabendo que você vai pular um campeonato desse. Querendo ou não, né? Especialmente no Imagina. Brasil, né? O Brasil a gente sempre briga até a última semana. É uma briga, sempre. Não é falando mal, porque eu sei que é difícil escolher, mas você pode ver, sempre. é, No final, nessas últimas, foi a melhor equipe, a equipe que tinha que ir. Mas sempre um calo machuca, ou vai um que não preparou direito porque tem que ir, e o resultado acaba sendo não esperado, né? E tem uma coisa muito interessante que você pontuou e que eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira, é que os nossos resultados olímpicos foram com equipes que já sabiam que iam, né? Exatamente. Que Você era, era, pega, era você pega quando ganha a medalha, que era o Rodrigo. Calais, tinha que ir, o Rodrigo ia, o Doda com o Aspen tinha que ir. E brigava um pouco na época, o Doda, o O Filipinho Filipinho. e a Luciana. Porque naquela época só iam 4, né?
Mas no final eles faziam antes, bem antes. Então eles tinham 2 meses já sabendo quem era a equipe para se preparar. E aí dava resultado. Como, Agora, como, como você que já participou, por exemplo, desse Mundial, brigando pela sua vaga, e você já teve a outra experiência, né? Que poucos tiveram, né? Poucos brasileiros tiveram, só o Rodrigo teve, né? Basicamente. O Pedro, que já era, na teoria, a vaga garantida, e que. Mas fora isso, qual é. Como você, que já teve dos dois lados, acredita que seria uma boa solução para isso? eu acho que tem. Lógico que o Brasil tem muito cavaleiro bom. Tem que ter uma seletiva, senão é difícil escolher para saber também o cavalo que está no melhor momento. Mas o Brasil a gente já sabe muito qual os cavalos que são bons ou não, né? Então, de repente começar um pouco antes essa seletiva para acabar mais cedo, decidir já uns 3 meses antes quem vai, para ter o tempo de preparar para a Olimpíada da equipe. Eu acho que essa era a solução, né? Começar um ano antes, no meio do ano, Sim. e acabar bem mais cedo. Porque esse ano foi tipo 3 semanas antes, os caras estavam sabendo se eles iam ou não. Esse ano um pouquinho com a pandemia, tudo quebrou um pouco, né? Mas você vê que a equipe do Pan-Americano, eles não tiveram que brigar tanto da vaga, né? Que eram um pouco o Marlon estava indo bem com a égua dele, estava indo bem no ranking. O Pedro já tinha o Cabre, que era indiscutível. O Rodrigo Lambre fez a seletiva dele tranquilo lá em Spruce Meadows, no Canadá. Ele não teve que ir para lugar nenhum, ele fez o plano dele. E o Menezes também saltou um pouco nos Estados Unidos, não teve pressão e eles ganharam. Então, É. Eu acho que isso tem que rever. Hoje eu estava conversando sobre isso também lá na época. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que é, rever, né? Porque a tem que gente, a, rever, gente não tá, tá dando a gente certo. acaba que tá pagando um preço por isso, né? Nossos cavalos estão chegando lá cansados. E mesmo fazendo a coisa certa, ainda chega lá é difícil, né? Porque você não vai falar, você vai lá e faz zero. Não, é difícil. Esse esporte o momento, o cavalo tá bem, mas tentando fazer a coisa certa antes, é mais chance de dar certo lá, né? Com certeza. E aí, bom, aí o sonho ucraniano acabou, né? Daí você parou de competir pela Ucrânia. E aí, como é que foi isso? Voltar para, entre Na aspas, para a verdade, realidade. no dia que depois do Rio, eu tomei a decisão, falei, ele já estava também parando, tava tirando o pé, tomei a decisão e como no Rio a equipe não foi muito bem, ele já não estava me atendendo, né? Telefone, nada. Aí eu estava num concurso em Bruxelas, eu mandei uma mensagem para ele falando que não ia mais saltar e decidi mudar e tudo. Isso era um Depois de domingo 8 anos, acabou por por mensagem? mensagem. Incrível. Aí Incrível mesmo. eu escrevi um texto agradecendo tudo Um e tapa na cara. fui saltar o Grande Prêmio em Bruxelas, caí e quebrei a perna, você acredita? Depois que você mandou o texto? Nossa, Depois. É, a cabeça aí, não foi junto aí. não. Aí quebrei feio, fui operado e tudo. Foi uma transição para limpar tudo. Eu falei, recomeçar do zero. Fiquei 3 meses parado e aí recomecei. Eu já tinha toda uma cocheira lá junto com o Pedro na Europa e tinha bastante cavalo novo. Aí fiquei um pouco parado e voltei pelo Brasil e foi E legal. como que é voltar para o Brasil? Você pode competir na hora? Você me falou que você ficou um tempo sem Eu poder, né? podia, concurso normal, sim, só tinha que esperar 2 anos para saltar pela equipe ou campeonato. Aí eu fiquei até 2018 sem saltar e aí eu De fui molho. de molho saltando concurso normal, né? Sim. E aí saltei com a equipe no Canadá e em Samorim, foi legal.
É legal. Eu gosto, né, de estar junto, dos amigos e tudo. Você e o Pedro cresceram juntos, né, na Equipe, Junto, e depois aí o tempo inteiro juntos também, né? direto. É. E aí Todos, vocês né? moraram juntos, né? Tiveram cocheira juntos. É, a gente é parceiro da vida, hein? Legal. Agora ele tá lá e eu no outro lado do mundo, aqui na Ah, Califórnia. mas o Pedro também tá bem. Para quem mora na Europa, ele mora em Barcelona. Ele mora na Califórnia da Europa, né? Exato, ele mora no melhor lugar da Europa, monta num clube. Exato. O É. Pedro tá bem Porque bom também. merecemos um pouquinho, né? De ter ralado aquele frio da É, Bélgica com 16 certeza. anos lá. É, dentro, porque assim, eu já vou te contar, porque assim, eu me convido para ir para casa de todo mundo que eu faça live, entendeu? Eu monto direitinho, não sou tão ruim assim. Não, assim, não preciso nada de nada muito especial, mas eu monto também. Eu me convido para ir na casa de todo mundo. Tipo, a do Pedro e a sua na Califórnia, então, tipo, os top Ó. 10 ali, né? Porque eu Sempre gosto de bem-vindo. sair da praia, do calor. Legal. Bom, e aí, como é que foi que depois de 16 anos morando na Europa, você mudou Bem, para os aí Estados Unidos? tinha uma oferta aqui. A gente sempre pensou em vir, eu e minha mulher, a Fabi, para cá. Um pouco tinha isso na cabeça, mas foi se acomodando na Europa, e concurso, e fazendo, mas a gente tive uma proposta para vir para cá, para montar e treinar, e eu achei que era o momento um pouco de trocar e Poder surfar. poder viver melhor a vida para meus filhos, e a Fabi, minha mulher também. Eles já há muito tempo lá. Eles não são, ela não tem nada a ver com cavalo, então Como é que ela. Gente, essa mulher é uma santa. Como é que ela aguenta isso tudo? Conta aí. nem eu sei, viu? Gente, porque. E ela nunca quis montar? Não, ela não gosta. Gosta de ir nos concursos me ver, mas não de montar. Mas É muito, muito, muito amor. Você guarda essa mulher pra sempre, porque é muito amor. falou muito. E aí viemos pra cá e, putz, tá uma delícia, mano, montando. O nível é um pouco na Califórnia, comparado com a Europa, é bem menor de concurso, mas os concursos pagam muito bem, né? Tem concurso toda semana que paga 100, 150 mil dólares, e premiação boa e a vida boa, né? Treinando bastante aqui, bastante cliente. E quais são seus planos para sua carreira agora? Que você meio que você tirou um pouquinho o pé ali, né? Tirei o Mas pé para você sonha me. alto ainda? Ah, sempre. Isso não para. Tirei o pé, vamos falar para mim, para me refazer um pouco diferente, né? Para aqui tem muito proprietário, eu acho que é bem diferente a mentalidade do americano. Eu acho que para mim arrumar um proprietário aqui é mais fácil do que na Europa. Eu estou me reformulando aqui, a gente tem uns projetos novos com os meus alunos e se Deus quiser, daqui a pouco estamos de volta, hein? Gente, que já vai. Não são os alunos, são 6 Alunos, alunas é que, uma que terapia. daqui a pouco ele vai estar careca aí, né? Imagina, tudo 6 mulheres. é difícil, mas é legal. Tem que dividir entre o cavalo e o super, porque 6 mulheres não deve ser fácil. É, E me diz uma coisa, você tem alguma superstição, algum ritual? Como é que é o seu dia da prova? Como é que você se concentra? Como é que você. Não tinha, não muito assim. Eu, eu tinha mais quando estava na Europa, usava sempre a mesma camisa no dia de grande prêmio. Mas aí você começa a mais perder do que ganhar nesse esporte, né? E você vê que a superstição não é ela, tem que ter o cavalo bom e trabalhar dia a dia. Mas E a eu ainda. cabeça? Como é que você faz para se manter tranquilo? A cabeça é se divertir, né? Com os cavalos. Trabalhar em casa bastante e na hora da prova tem que estar. Não penso muito, concentrar bem e mais tranquilo, não tem muito.
Agora tem uma coisa que você me contou que você faz que eu sempre faço também, que De é entrar com o pé direito na pista. sempre. Essa eu não falho até hoje. E eu já vi muita gente fazendo isso. Muita gente fazendo isso. Entra com o pé direito, né? Pelo menos, né, gente? Não custa, não vamos entrar com o pé esquerdo, né? Vamos entrar com o pé direito. Exatamente. Né? Você tá com algum cavalo nível olímpico aí agora? Tipo, Não, não. Agora a gente tinha o e ano passado chegaria uma que em vendeu. Paris? Até lá vamos tentar arrumar. Estamos trabalhando nisso. Ah, então você tá falando que você tirou o pé só pra ir pela beiradinha, não tirou o pé, Não, não. a hora que tirei o pé, mas já estamos tentando voltar. Mas Pra Paris. A sua ideia é vamos ver. Paris. Não tem 3 anos. Até São lá, 3 ou 2? Três? 3, né? Três, é. Dá, pô, dá, Dá tempo. Não, dá. estamos trabalhando. Se Deus quiser, vamos conseguir alguma coisa. Eu sempre no final, assim, principalmente depois que eu converso, porque eu sempre converso com quem eu vou conversar na live antes, né? Então, sempre que eu tô na live, é pelo menos a segunda vez que eu tô conversando com vocês, né? E cada um sempre me vem alguma coisa. E eu acredito muito que o seu diferencial é essa forma com que você encara as coisas, né? Você falou para mim, Roberto, eu nunca brigo. A minha ideia é nunca brigar. Então, Eu vou, faço as coisas que eu tenho que fazer e o que for para ser meu vai ser. Eu nunca vou brigar. exatamente. E o seu mundial de Arranha é Foi a totalmente. melhor escola, exato, para mim. Foi E assim um depois exemplo disso, maravilhoso disso. eu aprendi que não adianta querer bater boca ou lutar pela uma posição. É melhor você ir lá dentro da pista, faz o zero e aí ninguém tem o que falar. E eu Vai ter que acredito assim, colocar. não sei, né? Não conheço você para saber da sua vida pessoal, mas eu acredito que você deve ter bem poucas inimizades nesse meio, né? Porque uma pessoa que se mantém sempre calmo, É, que não quer muito brigar, se no final você é como se fosse o Santista. Todo mundo gosta do Santista, né? Eu sei que eu sou Santista, então todo mundo gosta do Santista. exato. Então, eu acho Eu acho que que isso aí aprendi com meus pais e às vezes a gente até perde um pouco, mas eu prefiro dormir tranquilo e a minha hora sempre chega. Se não chegar agora, chega depois, mas por mérito. sim, sim. E quando você tá sempre transmitindo uma coisa boa, né? Uma paz, obviamente que ninguém é assim o tempo inteiro, né? Lógico. Você mandou o ucraniano levar todos os cavalos embora. A gente tem dias, mas quando assim, Lógico. na grande maioria do tempo a gente transmite coisas boas, a gente é uma pessoa tipo da paz, isso volta pra gente. É isso que Quem eu acha que penso não, assim mas isso, também. cara, isso volta, né? É, física quântica. Quem achar que é papo de Exato. doidão não é, isso é física. Então, acho que isso é um grande diferencial, porque você vê muita gente muito com muita paranoia, ou tem Exato. gente Isso com não. complexo, ou com não estão me olhando, ou não estão me dando valor, ou não estão isso, não estão aquilo. E aí você vai culpando outras coisas, né? Culpando o externo. E eu vejo que você não faz isso, você foca no que você tem que fazer Foco no que eu tenho que fazer e vou até o final. para ser cada vez melhor, e isso E te eu deixa acho que tranquilo. exato, se for ter que acontecer, porque a gente, esse esporte é difícil já porque tem que lutar contra o cavalo. Então, contra não, junto, né, com o cavalo, Sim. mas você tendo o cavalo que você tem que conhecer e ainda arrumar mais coisa para pensar, eu acho que é besteira. Sim, o nosso esporte é muito duro por si só, né? É um esporte que não aceita erro, né? Que já para mim já é Muito, uma coisa. Não é que você tomou um gol, você vai lá e faz dois, ganhou o jogo. Não, tipo, exato. derrubou, já era, esquece, não Vai tem mais o que embora. fazer. Então não aceita erro. Errou, ou você não vai ficar torcendo contra os outros, né? Também, que não faz o menor sentido. Apesar de que eu confesso que eu dei uma torcidinha contra no primeiro dia das Olimpíadas pro Mar não passar pro segundo dia.
Ele Não, isso sim. quase impossível. Tava rezando, mas ali. Mas não é a melhor forma, né? Não é a melhor forma. Então, no final das contas, eu acho que como existe essa história de que o que você é, o que você vai receber, acho que por você ser assim, você já recebeu tantas coisas bacanas e já conquistou Exato, tantas é. coisas legais, né? Eu acho também. Tem que pensar um E pouco nessa linha. não, e eu acho que talvez essa forma de pensar é muito o que o nosso esporte hoje está precisando, né? Porque a gente Total, tá numa porque brigaria com tudo, por várias coisas, por quem vai mandar aqui, quem vai mandar ali. Eu nem me meto, não quero nem saber, né? O eu acho que o meu. que tem que acabar um pouco, que eu via na minha época, eu acho que melhorou muito já, mas era sempre aquela rivalidade. Os europeus e os brasileiros aqui. Isso não existe. A gente também é brasileiro, pô. A gente largou toda a nossa família para buscar um sonho, trabalhar sozinho e ficar 16 anos lutando sem o apoio do Brasil. Sim, Na verdade, na raça, sem o apoio de ninguém, só da família, para representar o país. Por isso, sim. isso foi um dos motivos, quando eu mudei, eu não pensei muito, porque eu falei, bom, eu tô aqui lutando para minha vida, agora eu não tenho apoio da minha federação, não tenho apoio de nada, e ainda quem mora lá chama a gente de europeu, que não, todo mundo brasileiro, né? É, Então, eu, tem, tem uma utopia aqui, principalmente de quem nunca viveu um tempo na Europa. Eu nunca montei na Europa, eu sou bem amadora zona, né? Mas eu por ter morado em Londres muito, eu morei 9 anos em Londres, eu acompanhei muito a Camila Bendito, que é uma amigona minha. Então eu ia pelo menos uma vez por mês com ela, e aí fiz vários concursos com ela, fiz quase que todas as seletivas de quando ela foi para as Olimpíadas. Quem não vive um pouquinho isso, não tem a menor noção do perrengue que é. Essa que é a grande parece real. Eu lembro uma vez que a gente voltou de um concurso na Dinamarca, a Camila dirigindo o caminhão, eram, sei lá, acho que 8 cavalos, só ela montando. Aí, no final, foi. Não tinha tratador, porque não tinha um tratador que voltou dormindo. Eu voltei com ela, mas assim, não precisa de tratador. No final, cara, o que eu fui tratadora dela lá, assim, você cara, vive o cavalo, você vive, mas isso é legal, né? indescritível a quantidade de vezes que eu já fui tratadora dela, com todo o coração que eu amo ela de paixão, minha amiga e irmã. Mas aí eu lembro que ela voltou dirigindo, sei lá, 15 horas. Aí quando a gente chegou na Holanda, eu falei, de manhã já, falei, Benê, vamos dormir ela aqui. Dormir, Roberta. Temos que limpar o caminhão. Eu falei, Benê, já colocamos o cavalo na cocheira, já demos ração. Não dá para limpar o caminhão amanhã. O caminhão não é um ser. Os cavalos estão bem, tá todo mundo bem. Não. Vamos limpar o caminhão. Ela pegou a vassoura, não existe. Eu falei, cara, ela vai limpar o caminhão agora. Cara, é assim. Ninguém tem essa real noção, assim. Quem não viveu isso. Então fala, os caras estão lá na Europa. O Cássio, Exato. filhinho de papai, saiu da Paulista, montava aquela, foi pra lá. Mas eu acredito que também tem gente no Brasil que trabalha assim forte e tudo. Agora, é, Tem. Mas, tem, mas o contexto inteiro é um pouco diferente. Existe muita gente que trabalha que sim, muito profissional montando 10, 15 cavalos por dia. Tem tem, lógico. muito. Gente montando em 2 hípicas, 2 aras e que roda pra caramba. Tem também. Mas essa utopia de que na Europa é tudo. Na Europa é um berço. Ah, Lá não, você vira tipo é, interior fazendeiro, exato, né? Do exatamente. campo, você vira do campo. Não tem o Mário lá da Ípica para trazer o Não tem. X-filé, o filé ao platino lá pro Ele tá PP. lá até hoje, né? Tá lá até hoje, tá lá até hoje, Mário. Não, mas eu acho que o Brasil tinha que. Agora eu vou falar que já tá, a equipe tá legal. A gente tem um grupo aí de todos os brasileiros da equipe e você vê que já tá um astral bem mais legal e todo mundo feliz quando um vai bem e se unindo. Isso aí, o resultado vai vir daqui a pouco. Mas você vê que as coisas elas acontecem assim, a ordem que eu vou fazendo as lives
sei lá, é como vai acontecendo e você com isso que eu acho que você que é o melhor que você tem para passar pra gente, veio na hora certinha, né? Legal. Vamos lá. Eu sempre faço umas perguntas no final. Não vale o Balu B. Que Ok. você já montou e saltou o Balu B e 90% da população que monta gostaria de ter feito isso. Então, se você pudesse montar qualquer cavalo de qualquer tempo, não vale ser seu também, qual seria? Já pelou. Já falou, isso daí maravilhoso. E um cavalo de hoje em dia? De hoje em dia é o Explosion, né? Ah, mas esse daí é muito Esse óbvio. não vale. Ah, não, assim, valer vale. A Sim. gente sabe que o primeiro é o Explosion, mas conta algum diferente que a gente não sabe aqui. É que o De- Explosion, eu sei, ele é maravilhoso. Sim. Ele é E ele outro, acabou de ganhar a Olimpíada, é o cavalo que tá na cabeça, né? claro. Mas você vê muito Mas, cavalo bom aí, vai. sim, putz, difícil. Eu gostaria de montar hoje em dia. Talvez algum Vamos, que não chegou lá ainda. Que você... que não tá na Olimpíada. Ué, Deixa não eu sei. pensar quem que tá lá no top. Eu queria montar, de repente, então, o cavalo do Daniel Deusser, o garanhão dele, o Tobago. Maravilhoso. O que faz seu olho brilhar? A alegria dos meus filhos. Bonitinho. Quem que é seu maior ídolo? O maior ídolo no esporte, o Neco. E fora do esporte? Fora de meu pai. Quem que é seu maior incentivador? Os maiores são a minha mulher, que está sempre comigo, Essa é que em primeiro aguentou lugar. tudo. O dia que E ela meus morrer, ela pais vai que nem um também. foguete pro céu. Você fala que eu sou fã dela. Eu vou começar a seguir ela no Insta, que eu sou fã dela. É ela e meus pais. O que não pode faltar em uma competição? A alegria. Tá vendo? Por isso que você tá aqui hoje. Quem você acha que é seu maior adversário? Os obstáculos, né? Eu tenho que competir contra eles. Se eu passar zero e dar meu melhor, eu vou ganhar. Mesmo que eu não ganhe a prova, mas vou ganhar o que... Esse esporte, você, de repente, você tem um cavalo que a gente chega num nível que sabe que não vai ganhar, mas se ele der o máximo dele, eu já saio feliz. Se você pudesse dar uma dica para essa galerinha que está aqui, que tá começando e que sonha em chegar onde você chegou, que dica seria? Trabalhar duro, acreditar sempre, nunca desistir, nunca sonhar alto, né? Que é o mais importante, sonhar e manter a calma, não brigar nunca. Isso aí. Cássio, foi um prazer enorme, que para mim você era o cavaleiro da Via Hits. Yeah. Você nem tem uma noção, assim, imagina, nunca nem tinha te conhecido, mas você foi super aberto, você foi muito bacana a maneira com que você veio que você aceitou dividir essa história aqui com a gente, porque a gente não sabia, né? Muita gente não Não sabia como é conhecia. que tinha sido. Porque você faz tanto tempo que você tá fora que acaba que a gente só vê em pista e fala, meu, como é que esse menino foi montar pela Ucrânia e apareceu nas Yeah. Olimpíadas, né? O que aconteceu antes disso? Então, quem não está muito ligado não sabe mesmo. Então, obrigada por isso, obrigada Um por prazer, ter obrigado vindo. a você. Obrigada também por voltar a montar pelo Brasil. Ó, eu vou querer ver você ali na briga de Paris, hein? Se Deus quiser, vamos tentar. Você ganhou uma nova fã. E eu vou te visitar aí, hein? Que Califórnia tá nos top 10. Esse é. O Filipinho, o pai, que falou: Ah, Roberta, você quer ir para os Estados Unidos com um dos meus filhos? Você quer ir para a Europa com o outro aqui para minha casa, aqui no interior do Rio? Você não Ninguém quer vir, né? quer. Você é muito elitista. Eu falei: Não, você é o primeiro que eu vou, que é o mais perto. Mas, brigadão, viu? Demais. Obrigado a você, é um prazer. O prazer foi todo meu. Gente, obrigada para todo mundo que veio. E semana que vem vai ter a Camila Benedito, Legal. que vai contar que ela é o melhor resultado de uma mulher nas Olimpíadas na história do Brasil. Boa. Minha amiga do coração. Então, semana que vem assiste, vai ter a Benê aqui. Show. Gente, tchau para vocês, beijo. Obrigada. Beijo, tchau. Tchau.